Oi, pessoas. Não posso dizer nem bom dia, nem boa tarde, boa noite. Nós estamos apresentando o nosso primeiro podcast. Tá? Um podcast chama-se Papo com o Zene. Zene sou eu. Tá? E hoje é um primeiro de apresentação para vocês saberem o que vocês vão encontrar por aqui. Tá? Esse é o nosso objetivo. E nós não vamos ter uma periodicidade. Olha, não é tão horrível. Estamos bolsonarizando o podcast. Tá? Mas pode ter mais de um por semana, menos de um, mas vai ser constante. Não vai haver muito intervalo, não. Claro, quem se inscrever vai ser notificado e estamos em paz. Tá bom? Hoje a podcast vai ser diferente, porque eu serei o entrevistado para explicar como será a podcast. E eu vou passar a palavra para a companheira Bárbara, que todo mundo diz que ela é leal. Também não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bárbara Rodrigues e junto com o Marcos Lima e o Lucas Oliveira a gente vai ficar por trás, nos bastidores do podcast. A gente só vai aparecer poucas vezes ou quase nenhuma, só se o Zene quiser entrevistar a gente também. Mas a gente está no processo de produção, editando vídeo, imagens, para poder colocar lá. E agora a gente está aparecendo para mostrar nossas carinhas e poder nos apresentar e apresentar qual a proposta do Zene. Então, a gente vai logo perguntando qual é o objetivo do Zene com o podcast, como é que ele está pensando, como é que vai ser esses primeiros episódios. Primeira coisa, eu queria dizer que a Bárbara e o Marcos são mestrandos da UFPA, Universidade Federal do Pará. Tem que dizer isso porque a gente não sabe quem vai assistir, né? São mestrandos de História. O Lucas fez uma opção horrorosa e continuou graduando, só que deixou a História... Não, parece que pegou o diploma, não pegou, Lucas? Pegou o diploma. Tá. Parece que pegou. Parece. E agora ele é graduando de Direito. Né? A minha dúvida é se ele também não quer ser graduando de Direito, tá? Mas isso aí é outra questão. Tá? Então, meu objetivo é o seguinte, quero fazer um objetivo, como o pessoal diz, objetivo geral. Tá? Aquela questão da melhoria da nossa capacidade crítica. Quando eu falo nossa, esse nossa não é pronome de modéstia. É nossa mesmo, a minha, inclusive. Tá? Então, o nosso podcast, basicamente, ele vai ficar dividido em 3 sessões. Um é sua vida. Qualquer pessoa, quase todas as pessoas são elegíveis ao sua vida. Uma outra esse vai ser bem direcionado, vai ser que é ser cego. Eu só vou entrevistar para isso pessoas que são cegas. Tá? Os outros podem até ter suas opiniões e tal, mas eu quero a opinião de quem é cego, para poder dizer o que é ser cego. E a terceira vai ser sobre história e literatura, que eu também vou chamar pessoas para bater papo comigo sobre história e literatura. Tá? Eu vou especificar um pouquinho cada uma. A primeira é sua vida. Sua vida é sua vida. Cada um vai dizer de sua vida o que quiser. É claro, vai ser um bate-papo, né? Eu não vou absolutamente direcionar nenhuma pergunta íntima, mas a pessoa que está sendo entrevistada tem o direito de falar o que quiser. Tá? Que é ser cego, não precisa explicar, vai ser isso mesmo. Eu não vou discutir com a pessoa, vou bater papo para esclarecimento e tal, mas eu não vou fazer nenhuma discussão, colocar em questão o que a pessoa está me dizendo. Tá? E história e literatura, aí não, aí pode haver algum arranca-rabinho e tal, mas nada incivilizado. Por isso, este site não convidará, esse podcast não vai convidar nenhum bolsonarista, não tenham medo. Tá? Bolsonaristas estão inelegíveis para este podcast. Já estou direcionando mesmo o podcast. A não ser
que a gente consiga algum bolsonarista civilizado. Vocês conhecem algum? Tá. Então, essa é, em perspectiva, o que nós vamos colocar. Eu passo a palavra de novo para a Bárbara ou para um dos outros dois aí para perguntar o que quiser. Aos 76 anos, o que te motiva a fazer um podcast neste formato? Bom, o que me motiva, eu comecei a dizer, melhoria da nossa capacidade crítica. O que eu acho que Bolsonaro só vence por causa da capacidade crítica. Então, eu vi uma entrevista com o Frei Beto, em que ele diz o seguinte: olha, eu estou conversando com o governo Lula, que é fundamental nós implementarmos, criarmos, fazer não sei o quê, um negócio chamado educação crítica, ou seja, Paulo Freire na veia. Tá? Isso é fundamental. A gente tem essa educação estranhíssima. Imaginou se tal da escola sem partido tivesse vez? Bom, aí, claro, não ia ter educação, óbvio, né? Mas, apesar de os professores estarem sendo chamados de doutrinadores, mas a educação crítica é muito baixa, mesmo na universidade. Nossa educação crítica é baixíssima. Então, nosso podcast é Educação Crítica na Veia. Tá? Aqui, todo mundo vai ter capacidade de argumentar, vai ter possibilidade de comentário no YouTube, vocês vão fazer à vontade, eu vou comentar, ou comentar os comentários. Né? Pode falar isso? Comentários? Poder de comentário? Tá vendo? Viu? Nada como ex-aluno para corrigir ex-professor. Ajuda dos universitários. Ajuda dos universitários. Isso, ajuda dos universitários, exatamente. Tá? Então, o que me motiva o tempo todo é a educação. Entendeu? É isso que me motiva. Agora, por que aos 76 anos? Aos 30 eu já pensava assim. Uhum. Agora, o que ocorre comigo é talvez uma dificuldade de mudar. Né? Se aos 30 eu pensava isso e até hoje eu estou pensando a mesma coisa, é porque eu acho que eu tenho dificuldade de mudar, não, pessoas? Vocês não acham? Resenha, queria saber, na verdade, duas coisas. Primeira é com relação ao que chamaste de sessão do teu podcast. Essas 3 sessões ocorrerão no mesmo episódio ou em cada episódio haverá um destaque para uma delas? Bom, é assim. Sua vida, claro, cada um vai ser chamado uma vez para falar sobre sua vida, tá? Que é ser cego também. Eu chamo uma pessoa. Nada impede que a pessoa que falou sobre sua vida volte a falar sobre que é ser cego, tá? E história e literatura vai ser assim. Eu vou convidar uma pessoa, geralmente uma pessoa. Não pretendo mais de uma, mas sabe que a vida é volátil e flexível. Tudo pode acontecer. Em princípio, eu vou convidar uma pessoa. E nessa história de literatura, nós vamos ter 2 sessões com a mesma pessoa, 2 entrevistas. Não é na mesma entrevista. Tá? São 2 separadas. Na primeira, a pessoa vai escolher um autor e nós vamos conversar sobre esse autor que a pessoa escolheu. E na próxima sessão, com essa pessoa, não exatamente a sessão que vai ao ar, mas com essa pessoa, ela vai escolher uma obra desse autor e nós vamos comentar esta obra. Tá? Isso, assim que vai rolar. Qual é o objetivo? É para o pessoal parar de pensar que a gente só lê Machado de Assis por causa do vestibular. Tá? Ler Machado de Assis é muito mais importante do que qualquer coisa desse tipo. E outra coisa, assim como não existe escritor inocente, não existe leitor inocente. Então, por que a gente escolhe ler um determinado livro e não aquele outro? Por causa do vestibular? Quando você começa a ler, você não é mais inocente. Entendeu? Você tem objetivo, você faz reflexão sobre o que você está lendo, ainda que você saia uma porcaria, mas você está fazendo reflexão. Então, não existe leitura inocente. Tá? Todos nós não somos inocentes, nem quando escrevemos, muito menos quando lemos. Tá? Me desculpe aqueles que têm sobrenome Lemos.
Aí eles não são inocentes mesmo. Então, Zane, conta pra gente um pouquinho sobre a tua vida, a tua trajetória. Tá. Bom, eu comecei assim. Eu fui com 8 anos de idade, comecei minha vida no Instituto Padre Chico, internato em São Paulo. Eu morava no Rio, tá? Não vou alongar muito, não. Alguém vai achar estranho, mas foi assim que aconteceu. Eu morava no Rio e eu fui para São Paulo. É que a história é longa. Com 1 ano e meio, eu fui transferido para o Instituto Benjamin Constant, esse sim, na URCA, no Rio de Janeiro. Lá, eu fiz o antigo primário, ginásio, e lá, na época, o Instituto me permitia ficar até eu concluir o primeiro curso que eles chamam de superior. Tá? Então, eu fiquei lá de 1956 a 1971, quando eu concluí o supostamente curso superior. Eu fiz o que hoje chamam de ensino médio, mas na minha época era clássico, no Colégio Malé Soares, infelizmente hoje extinto, em Copacabana, e fiz a minha primeira graduação antigamente era Universidade do Estado da Guanabara, estado extinto, né? E fiz Ciências Sociais. Eu falo supostamente porque aquilo não é graduação, aquilo é uma coisa horrorosa. Depois, eu entrei para o IBGE, entrei como programador de computador. E fui fazer, em 1976, Economia, Ciências Econômicas na Universidade Estácio de Sá, um curso horroroso também. Por isso que eu digo que, juntando as duas graduações, não dá uma. Então, quando alguém me perguntava, você não tem curso superior? Eu dizia, não. Mas você não vai fazer mestrado? Vou. Mas esse é problema do mestrado. Aceitaram meus diplomas, aquilo como curso superior, isso é problema deles, né? Tá. Aí eu fiquei como programador de computador no IBGE até 19... Eu entrei em 74. Sim, eu fiz um curso de programação em São Paulo, de 73 a 74, 10 meses de curso. Eu não estou citando as pessoas, porque senão eu alongo muito, tá? Não é por nada, não. Eu fui para a Rede Ferroviária por concurso em 1983, fiquei com uma categoria que eles chamavam de programador analista, não era nem uma coisa nem outra, mas o salário era mais de 60% em relação ao do IBGE. E, em 1986, eu fiz outro concurso e passei para ser analista de sistema. E no dia 31 de dezembro, 31 de novembro é ótimo, né? Isso aí era pegadinha para o pessoal de pedagogia. Eu passava a prova para 30 de abril para ver quem é que rebatia. Levava uns 2 minutos até alguém perceber que eu... Bem, aí tá. Fiquei até 31 de dezembro de 99, quando eu saí por demissão voluntária, porque eu tinha passado para o doutorado de História. Então, eu fiz mestrado de 94 a 97, naquela época deixavam, agora não. E passei para o mestrado em 2000 e fiquei de 2000 a 2005 com prorrogação, pedi prorrogação. O meu doutorado era muito difícil, era pesquisa primária o tempo todo, eu não fiz nada com pesquisa secundária, arquivo em cima de arquivo, então o pessoal achou razoável me dar uma prorrogação de 6 meses, tá? Para eu concluir a pesquisa. E merecia mesmo. Foi uma pesquisa difícil. Na minha pesquisa era os cegos no século XIX, 2 pontos, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Então, eu estudei exatamente o Benjamin Constant. Terminei em 2005 e me mudei para Belém em 2006. Por quê? Porque aqui, a minha digníssima que manda em mim, né? Dona Sônia, manda em mim, tem casa aqui, e eu desempregado, sem bolsa, sem nada, o que eu ia fazer da vida, tristemente, mas eu dizia que eu era desempregado feliz, né? E estava esperando um concurso. E todo mundo achava que ia pintar concurso nas federais adoidado, eu podia... E não aconteceu. E o primeiro concurso que apareceu foi exatamente na Universidade do Estado do Pará, deixaram eu passar, e eu passei a ser professor da universidade de 2008
a 2019, quando eu me aposentei. Não sei, trajetória está boa? Não? Sintética. É isso? Zene, a gente vive hoje o que pode se chamar de uma revolução da digital, uma revolução digital. Como tu observa Ah, tá. esse crescimento demasiado de ferramentas digitais, como o podcast, que é uma área que está entrando agora. Eu acho maravilhoso, entendeu? Eu acho o seguinte, eu jamais vou ser contra o avanço tecnológico. Assim como, por exemplo, as pessoas achavam que deviam queimar livro, né? Porque os livros são danosos, eu não concordo. Então, eu não concordo em censurar nada. Olha, o pessoal não foi capaz de censurar a bomba atômica, né? Vocês sabiam que o Projeto Manhattan foi uma coisa tão absurda que eles não sabiam se com aquele evento eles poderiam destruir o mundo, mas eles resolveram seguir em frente, tá? Se ninguém conseguiu bloquear o Projeto Manhattan, por que bloquear o resto, né? Então o pessoal diz: não, não, a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial. Vamos, não, não vamos eliminar isso, vamos conter isso. Não, absolutamente, a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? E não ficar contendo os eventos. Eu vou fazer uma pergunta que os direitistas adoram. Por exemplo, o senhor Mengele fez aquelas entrevistas horrorosas, aquelas pesquisas dele horrorosas, pesquisas completamente sem sentido, tá? Mas eu vou fazer a seguinte questão. Suponhamos que o Mengele tivesse descoberto como eliminar o câncer. A minha pergunta é: nós deixaríamos essa pesquisa, esse achado do Mengele, porque foi do Mengele de lado, e continuaríamos com o câncer? Ou nós ficaríamos com o achado do Mengele, e aí sim a gente poderia canalizá-lo para outra coisa. O Mengele não, o que o Mengele queria não é o que nós queremos. Então, a minha pergunta fica, tá? Então, eu acho fantástico. E o podcast tem um negócio sensacional. Todo mundo dizia que a televisão ia matar o rádio, e não matou. O rádio piorou muito, né? Uma coisa horrorosa. Poucas emissoras, isso aqui, desculpe a minha opinião, né? Não tem nenhuma condenação crítica a quem gosta de determinadas emissoras, aí cada um na sua. Para mim, o nível do rádio caiu muito. Mas não matou o rádio. E o que é o podcast? O podcast é o seguinte: excesso de imagem. As pessoas se cansaram do excesso de imagem. O que é o podcast? Alguns têm imagem, mas nunca vocês vão encontrar excesso de imagem em podcast. Nunca. Tá? Então, que tal, pessoas, a gente começar a assistir radionovela de novo? A radionovela, você tinha que descrever para as pessoas o cenário, não dizer: olha, fulano, se você quisesse dizer fulano está de branco, fulano está de preto, fulano... ou não dizer, porque isso não tinha a menor importância. Quando a gente está lendo um romance, vocês percebam que o autor procura fazer descrições, né? Uns mais e outros menos. Ler José de Alencar é terrível, ele descreve tudo para você, né? Mas você vai ler um autor um pouco minimalista, ele não descreve nada, o problema é seu, você quiser, tá? E o podcast é um pouco assim, você descreve as coisas se você quiser, tá? Acho sensacional o avanço tecnológico, a gente não tem que conter nada. Agora, nós temos que ter uma sociedade ética, aí sim, sabermos lidar eticamente com qualquer coisa. Isso não é limitando a tecnologia que nós vamos aprender ética. Eu acho um pouco sobre o teu período na história, mestrado, doutorado, bateu a curiosidade, embora talvez eu já saiba a resposta, mas por que a história? Boa pergunta. Assim, eu fiz primeiro ciências sociais e era encantado com sociologia. Mas aí eu fui trabalhar, fui não sei mais o quê, e
comecei a fazer uma militância muito forte na área de cegueira. Eu fui militante mesmo. Fui militante chamada linha dura, para fazer militância o tempo todo da minha vida. E em levar a militância para a academia, porque havia, acho que caiu bastante, felizmente, uma espécie de oposição entre a militância e a academia. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que são coisas diferentes. Fazer panfleto é diferente de escrever uma dissertação. Isso para vocês dois, né? Não tem nada a ver, ou um TCC, não tem nada a ver. Mas eu não encontro oposição entre o que a gente faz na militância e o que a gente faz na academia. É só fazer as devidas adequações. Então, o que a academia pode contribuir com a militância? Aprofundamento de ideias, né? Senão eu fico muito raso, né? E na academia eu aprendi a ter ação. Senão eu fico falando com os meus pares, né? É muito comum, eu defendo uma tese e vou defender lá no encontro, não sei o que, onde estão os meus pares. Tá? Ninguém pensa em levar aquilo para outros lugares, para outras pessoas compreenderem o que você está fazendo. Então, essa é a misturar academia com militância. E eu achei, naquele momento, que a história seria o melhor lugar para eu desenvolver essa interação, eu. Tá? A antropologia também é excelente, qualquer campo é excelente. Mas, no meu caso, eu achei que era, e tanto assim que, no meu mestrado, eu fui estudar Benjamin Constant, como vulto da República, mas eu trabalhei muito mais quando ele foi diretor, por isso o Instituto leva seu nome. Tá? Por isso que eu o escolhi no mestrado, e para o doutorado eu já entrei diretamente no Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Quer dizer, eu fiz a interseção entre a academia e a militância. E pensando um pouquinho nessa tua trajetória acadêmica, até mesmo na proposta do podcast de falar sobre livros, indica um livro para a gente que tem essa pegada, que retrate criticamente os tempos que estamos vivendo, ou que tu acha que todo mundo deveria ler nos dias de hoje? Porra, essa pergunta é terrível, tem uma lista imensa. Não sei. A lista... na cabeça. O primeiro que veio na minha cabeça é um livro que nós condenamos. Por que as democracias morrem? Mas é um livro muito interessante. Nós achamos o livro fraco porque nós fizemos uma pergunta: o que é a democracia? Né? Nós temos dificuldade de responder isso. Mas existe um outro, como é o nome do cara? Os Engenheiros do Caos. Esse sim é um livro muito interessante, não é? Não é muito interessante? Né? Eu não sei, olha, você me pegou desprevenido, isso não se faz. É entrevista. É porque tem... É porque tem muita coisa. Gente, hoje em dia está se publicando muito sobre isso. Eu prometo que, no decorrer dos podcasts, eu vou tentar responder mais a Bárbara. Tá bom, Bárbara? Uma vibe mais ficção, literatura contemporânea. O que tu tá lendo? Olha, eu comecei a ler uma autora que eu recomendo. Ela foi prêmio Nobel, acho que de 93. Nobel, a pronúncia correta é Nobel. Mas eu estou lendo a Toni Morrison. Toni Morrison. Toni Morrison é uma escritora afro-norte-americana, muito interessante. Acho que vocês vão gostar de ler a Toni Morrison. Literatura, por exemplo, um livro que eu queria muito ler, vocês chamam que não é bem literatura. A Toni Morrison é tudo, ela é ensaísta, romancista e tal. Mas isso aqui não. Esse livro eu sempre quis ler na minha vida, sempre. Só li semana passada. Se chama Falta Alguém em Nuremberg. Nuremberg foi aquele julgamento de Nuremberg, né, que foram os nazistas julgados, né? E esse camarada, em 46, ele vai escrever, é o Davi Nasser, jornalista brasileiro, vai escrever uma série de crônicas, que ele vai juntar em livro,
chamado Falta Alguém em Nuremberg. E esse Falta Alguém em Nuremberg era Filinto Miller. Tá? Ele vai falar de Filinto Miller enquanto foi chefe de polícia do Getúlio Vargas antes do Estado Novo. E é um horror. Tá? A tortura que o Filinto Miller fez, ele dizia que os nazistas não chegaram nem perto. E, por isso, ele devia ser julgado em Nuremberg. Tá? Isso eu li semana passada. Eu ando tentando ler umas coisas assim para fazer uma diversificação. Mas há um teólogo que eu estou adorando. Eu quero dizer para vocês da podcast que eu sou agnóstico. Se alguém não sabe, procura saber, a gente explica depois. Sabe? Eu sou agnóstico e estou lendo um teólogo da Teologia da Libertação. Eu já indiquei para o Lucas, ele não leu, é claro. Certo? Mas não tem problema não, isso não é problema meu, é do Lucas. Tá? Ele se chama Franz Josef Inkelamert, com H. Inkelamert. Ele é alemão e nasceu em 31, ainda está vivo. Em 63 ele foi para o Chile e nunca mais deixou a América Latina. Ele saiu do Chile em 73 por causa do golpe, né? E passou a residir na Costa Rica. É um teólogo fantástico. E esse camarada me ajudou, por exemplo, no caso da primeira sessão nossa sobre a vida de cada um. E o que eu coloco na primeira sessão é todas as vidas importam. Né? Não lançaram Black Lives Matter? Não. All Lives Matter. Tá? Não estou contestando, estou apenas incluindo. Todas as vidas, qualquer uma vida tem história. Todas as vidas têm história. Então, essa noção de pessoas subalternas, acho que um dia nós vamos acabar com isso, com essa impressão de pessoas subalternas. E o Inkelamert, ele vai colocar o seguinte, e isso para mim é uma reflexão para você fazer no mínimo em 3 meses. Qualquer homicídio é suicídio. Tá? Não sei, já indiquei muito, não. Então, leiam o Inkelamert. Eu não conheço nenhum livro traduzido do Inkelamert, todos em espanhol. Se vocês encontrarem alguma tradução, aí depois vocês me indicam. Tá? Eu não encontrei. Só o público também, né? Zene, Minha última pergunta. É a última. Última. Tá. A minha é. Sua. Das 3 sessões, né, que tu disse que ia trabalhar, uma é ser cego, outra é trajetórias diversas e a última é história e literatura. Em 2 delas, tu topa com algo que é a biografia. Né? Sim, de alguma maneira, história e literatura pode ser. Também, mas não é regra. Não. Chega a ser regra, apesar de que tu vai topar simples. Sim, vou falar da biografia do autor. Exatamente. Tá. Mas, como tu observas... bom, tá. Uma retomada muito forte do ramo biográfico. E como tu observa também fazer biografia de pessoas comuns, de pessoas do cotidiano. Eu acho sensacional. Então, por exemplo, quando o pessoal inventou aquele negócio da história vista de baixo, eu pensei que eles iam chegar a isso. Não chegaram, e bom, eu vou até entender. Senão, como é que eu vou transformar a vida de todo mundo em uma história? Eu acho ótimo. Né? Pegar uma pessoa, aspas, triplas, quádruplas, quíntuplas, comuns. Sim. Certo? E transformar isso numa história. Vocês veem o seguinte, a Zemon Davis, né? Ela fez um livro que a gente chama de Tirar Leite de Pedra, que é A Volta de Martin Guerra. Era um personagem praticamente inexistente. Né? E ela conseguiu escrever um livro magnífico de história. Ora, se a Zemon Davis, Nathalie Zemon Davis, conseguiu fazer isso, qualquer vida, para mim, ainda mais uma vida concreta dessas, eu não vou falar da Bárbara, do Nuco, que são acadêmicos, mas vou pegar o senhor Antônio Alquebrado da Silva, ele tem uma vida fantástica.
Vocês podem ter certeza disso. E, tal qual a Nathalie, eu posso transformar a vida do seu Antônio Alquebrado da Silva num livro de história fantástica. Entendeu? Então, para mim, não existe isso. Qualquer vida importa e qualquer vida é historiável, ainda que seja por esses princípios acadêmicos nem sempre bons. Tá? Eu acho a volta biográfica muito boa, mas a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, levar em conta o que o Bourdieu disse da ilusão biográfica, né? Certo? Mas a biografia em si eu acho excelente. Acho excelente. Quem faz biografia nunca anda só, sempre está com seu biografado. Exatamente. Exatamente. Tá? Agora, vai depender de o que eu quero com essa biografia. Né? Por exemplo, eu li uma biografia do Frei Beto. Mais uma indicação. Eu recomendo. Frei Beto, uma biografia. Ai, meu Deus do céu, 2 camaradas. Mas vai ser fácil. Frei Beto, uma biografia. Eu, inclusive, assisti o lançamento dele aqui, peguei do Frei Beto e dos 2 autores. Estavam lá, eu fiz uma pergunta, é claro, para não deixar passar. Afinal de contas, eu digo meus alunos, vocês têm que aprender a fazer pergunta. E eu concordo com o que a TV Futura disse, as perguntas são mais importantes que as respostas. Tá? E eu li essa biografia. Olha, a biografia é excelente, maravilhosa, vocês devem ler, mas ela tem um defeito grave. O Frei Beto é santo. O Frei Beto é herói. O Frei Beto é não sei o quê. Entendeu? Isso é lamentável. Tá? Eu gostaria de um Frei Beto humano. Tá? E uma biografia que coloca humanidade numa pessoa é de uma americana chamada Mary Gabriel. Amor e Capital. Uma biografia de Karl Marx. Ali foi a primeira biografia em que eu encontrei um Karl Marx humano. Tá? Excelente, vocês também podem procurar. Tá? Vai ser uma belíssima leitura. Tem quase 500 páginas, mas isso é mixaria, a gente lê em 3G, não é, Lucas? Lucas, que é um leitor ávido. 789 páginas. Pô, Amor e Capital, a saga familiar de Karl Marx e a história de uma revolução. Lucas, eu li rápido. Foi muito bom o livro da Mary Gabriel. Muito bom. Todas as indicações e citações a obras estarão na descrição do vídeo. Opa, mano. Obrigado. Vocês é que vão colocar, porque... Para ajudar o leitor, o telespectador a achar. Tá. Porque, olha, quando eu dava aula para esse pessoal aqui, uma das coisas que eu dizia é o seguinte: olha, pessoal, vocês desculpem, eu não vou escrever nada no quadro, porque eu sou analfabeto. E se a universidade admitir um professor analfabeto, cobrem da universidade, não de mim. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, eu não estou colocando nada aqui porque eu sou analfabeto. Tá? Então, meus colaboradores aqui vão colocar para vocês que são alfabetizados, que coisa boa. Né? Tá? Então, quando vocês encontrarem as descrições, vocês sabem que na origem não havia. Tá? Eles colocaram para vocês. Gente boa. E se deixarem de colocar alguma coisa, reclamem, ponham nos comentários que eles vão saber. Não, Zé. A minha questão é mais de... É a última sua também? A minha última. Ah, Eu queria... Não sei como tu poderias definir tal concepção, não sei se seria um objetivo, não sei se seria uma meta, mas eu queria que tivesse aos nossos ouvintes e aqueles que compartilharão esse podcast uma mensagem no seu vídeo, uma mensagem sobre a vida. De que modo? De que modo essas pessoas, eu creio que o teu público será bastante heterogêneo, mas eu queria que tu desse uma palavra a fim de apontar a essas pessoas como chegar à fase da vida similar que tu estás, um desejo de fazer as coisas. Inclusive, eu queria deixar a sugestão de um livro, não sei se posso, porque você é graduando. Não pode, não, você deixa assim mesmo. Roberto Freire.
Sem tesão não há Uma solução. solução, conheço. Para que Ah, elas é bom dizer que o Roberto Freire não é aquele político, é Não, outro. não é, graças a Ele é psicanalista, sei lá, terapeuta, não sei o quê. para que elas continuem com essa paixão pelo novo, pelo ineditismo, pelo que ele fala no livro, pelo esse tesão de prosseguir a cada dia com novos desafios que se apresentam pela frente. Olha, a primeira mensagem, ninguém vai seguir, a não ser os que já são. Sejam cegos. Vocês não vão seguir. Então, vamos excluir essa, mas está dada. Né? Não sejam, porque vocês podem se arrepender e aí não tem volta. Tá? Bom, mensagem aqui bem condizente. Tá bem, nós hoje em dia temos vídeo, temos não sei o quê, mas não deixem de ler. Nunca deixem de ler. Não é excluir vídeo, não é, por exemplo, alguém dizer, olha, o ler é melhor que assistir vídeo. Não, não façam isso, porque isso é uma coisa daquele pensamento binário, ou isto ou aquilo, ou é boi ou é vaca, ou é esquerda ou é direita, ou é... Isso é o pensamento binário. Né? Então, se eu posso assistir vídeo, ler e tomar cerveja, por que eu não faço os três? Tá? Então, não pensem que porque vocês estão assistindo o vídeo, vocês podem abandonar a leitura. São mídias diferentes. Chamar leitura de mídia pode parecer heresia, mas não é. É mídia. Tá? Então, leiam sempre. E sempre tenham uma capacidade crítica em altíssimo nível. Tá? Sejam capazes de passar pela crítica, não é usar crítica naquele sentido negativo. Crítica é você ser capaz de refletir sobre alguma coisa e não aceitar dogmaticamente nada, absolutamente nada. Como agnóstico, eu digo para vocês, nada é aceitável sem crítica, nada. Então, vamos fazer isso, vamos ler muito, ler bastante, e termos uma capacidade crítica a melhor que vocês puderem. Tá? Todo mundo diz assim, não caiam em fraude, o banco não envia não sei o quê, ou não sei o quê. Se nós tivéssemos sempre uma capacidade crítica, esses camaradas não teriam nem iniciado a fazer fraude contra qualquer um de nós. Tá? É porque nós não temos capacidade crítica. Precisamos aumentar, todos nós precisamos aumentar a nossa capacidade crítica. Essa é a mensagem que o Lucas me pede. E pode ter outras melhores, mas essa é a minha, por enquanto. Tá? E vivam o que vocês acharem que é bom fazer. Não, nada contra as outras pessoas. Não se esqueçam, homicídio é suicídio. Tá? Não esqueçam, homicídio é suicídio. Por fim, para a gente finalizar, fazer um bate-volta, um ping-pong aqui rapidinho, descontraído. Então, começando, um lugar, Belém, uma comida, Maniçoba, um sonho, acordado, um medo, a morte. uma cerveja, Heineken, um filme, esse eu queria me alongar um pouquinho, posso? pode. Há um filme que eu recomendo chamado Escritores da Liberdade. É um filme fantástico em que uma camarada lá nos Estados Unidos vai ser colocada para dar aula para o pessoal mais barra pesada que eu já conheci na minha vida. E ela vai encaminhar a turma para a inclusão, e a discussão é Anne Frank. Anne Frank é desculpa a emoção, é uma paixão. Tá? Anne Frank é aquilo que nunca poderia ter acontecido. Tá? Nunca. E elas vão conseguir entrevistar aquela pessoa que apoiou, uma das pessoas vivas que deram apoio a Anne Frank e levaram nessa escola para entrevistar. Assistam Escritores da Liberdade. Não deixem mesmo de assistir. Por último, um podcast. O nosso.
Pessoas, é assim, eu quero que vocês façam aquilo, dê like ou dislike. Se puderem explicar por que like, por que dislike, eu agradeço. Se inscrevam, acionem aquele sininho. Então, façam isso, se inscrevam. E eu não espero absolutamente que o YouTube me pague, né, pelo podcast nosso. Não tenho essa pretensão e nem essa esperança, nem pretendo. Não estou aqui para isso. Tá? Mas, se nós tivermos muitos seguidores, vai ser bom, difundam, divulguem. Né? E, por exemplo, se alguém não gostar mesmo, mostre para os seus inimigos. Dê raiva para os seus inimigos. Indiquem aos seus inimigos o nosso podcast. Tá bom, pessoas? Obrigadíssimo e até.